tão engraçado porque eu venho de uma família muito simples. Então a arquitetura foi surgir na minha vida também por um acaso. Essa é uma outra história que você não vai acreditar. Eu nunca pensei em ser arquiteto na minha vida. Alguns podem chamar de sorte, outros podem chamar de hora certa no lugar certo. Exatamente. Foi assim que começou a história de Márcio Mello. É verdade. Márcio, obrigada por vir contar e dividir essa história que é muito inspiradora. E que coisa que aconteceu contigo. Como começou a sua carreira, Márcio Mello? Eu que agradeço em primeiro lugar o convite. Estou super feliz de estar aqui com você e participar desse trabalho super legal que o D&D faz com os arquitetos. É uma oportunidade imensa para a gente. Foi super legal, engraçado assim, para mim mesmo, sabe? Porque nem eu imaginava que isso ia acontecer comigo. Eu me formei no Brasil e logo que eu me formei eu mudei para a Europa, porque eu tinha vontade de estudar um pouco tudo que eu tinha visto na faculdade, principalmente na história da arte, eu tinha muita vontade de ver isso de perto. O berço da arquitetura, né? O berço da história, do design. Exatamente. E aí eu fui realmente para fazer o que tinha que fazer lá. Fiquei 1 ano e meio em Londres, morando lá, fazendo assim de tudo, trabalhando em bar. Você foi numa experiência? Numa experiência, não tinha nada de vida. De vida, não tinha nada a ver assim, tipo, eu vou lá porque eu quero me especializar em arquitetura. Não, era realmente a vontade era falar inglês, conhecer pessoas e eu fui. Morei, fiz bastante amizade, conheci muita gente. Voltei para o Brasil, né? Quando eu cheguei aqui, eu iniciei a minha carreira, na verdade, na área da moda. Minhas irmãs tinham uma empresa que mexia com costura e eu fui começar a fazer um trabalho mais ou menos de design com elas. E foi super legal. E aí o que aconteceu? Num tempo desse, eu fui para a Europa, porque os meus amigos que moravam, dividiam a casa comigo na Inglaterra, casaram, mudaram e foram morar na Irlanda. E aí eles falaram, pô, faz tempo que a gente não se vê, vem pra Irlanda pra gente se ver. E eu fui. Viajei o dia inteiro, né, pra lá. E esse meu amigo morava no outro lado. A gente desembarcava em Dublin e ele morava do outro lado da ilha. Então viajei. Cruzar tudo. E aí cheguei à noite na casa dele, tipo assim, 8 horas da noite. Cheguei super exausto, sentei lá, mas foi aquela coisa gostosa de se reencontrar. Logo de um tempinho, tipo uns 40 minutos que eu tava batendo papo com ele, chegou o outro amigo nosso em comum também, que morava junto com a gente na Inglaterra, e falou, Márcio, passei aqui só pra te ver, dar um abraço, depois durante a semana a gente se fala, porque eu tô super louco, o meu chefe tá louco, porque eu preciso de um arquiteto que fala português e a gente não encontra aqui. Mentira! Mentira! Foi, você viu que loucura. E ele sabia que você era arquiteto? Ele sabia, mas assim, nem lembrava lembrou. mais. Isso já tinha mais de 4 anos que a gente já estava separado um do outro. E E aí o que aconteceu? Aí o meu amigo tava do meu lado e falou, pô, você precisa de um arquiteto que fala português, olha o Márcio aí. Aí eu falei, você tá louco, né? Eu tô aqui a passeio. Eu já tava com passagem... Só vim te visitar. A ideia era ficar 4 dias na Irlanda e depois ir pra Inglaterra, visitar outros amigos, né? Aí ele, não, pelo amor de Deus, você tem que ficar aqui, vai fazer um teste amanhã só pro meu chefe ver que eu tô correndo atrás desse arquiteto. E aí eu falei, tá bom, então vou. Aí no dia seguinte fui fazer o teste. Amigo, né? É verdade. Aí no dia seguinte fui fazer o teste, passei no teste, era uma coisa tranquila. E o dono da construtora, assim... Era uma construtora? Uma construtora, a segunda maior construtora da Irlanda, para você ter uma ideia. Eles faziam muito projetos assim de campo de golfe. A Irlanda, os projetos deles envolvem muito isso, porque um dos maiores esportes da Irlanda é o golfe. Então, eles faziam casas, condomínios, hotéis, tudo envolvido com campo de golfe. E o que acontecia? Só para você entender o porquê de um arquiteto português. Porque naquela época a Irlanda estava construindo muito, o país inteiro. E havia uma comitiva muito grande de portugueses trabalhar na Irlanda. E não tinha quem fazia essa interface, assim, de um arquiteto que falasse português, que pudesse ler plantas, traduzir e fazer todo esse trabalho. Então, por isso, a necessidade de um arquiteto que falasse português. E aí, eu fiquei, fiz a entrevista, olha que loucura, fiz a entrevista, ele falou, quando você pode começar? Eu falei,
Não, eu só vim ajudar meu amigo. Só vim ajudar meu amigo. Falei, olha... Aí eu falei a verdade, falei, olha, eu tô de passagem pela Irlanda e eu recebi esse convite, eu vim com o maior prazer, até porque o Rodrigo é meu amigo. E ele falou, não, mas a gente precisa de você amanhã, o que você precisa? Eu falei, cara, eu não tenho nenhuma estrutura. Ele falou, não se preocupe. Eu falei, mas o que você precisa? Eu falei, olha, eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho nada. Olha, você acredita que depois de 2 horas de conversa, ele já tinha alugado uma casa para mim, um carro, montado o computador para eu iniciar no dia seguinte a trabalhar. Então eu não tive nem um dia de férias na Irlanda, assim, eu cheguei num dia, no outro eu já estava empregado. Trabalhar sem imaginar. Sem imaginar, sem passar na minha cabeça, você acredita? É uma... A gente pode dizer que é sorte, que é uma bênção de Deus, assim... Na hora certa, no lugar certo. Exatamente. E aí foi para mim foi uma experiência muito grande. Eu trabalhei 1 ano e meio lá na Irlanda, várias obras espalhadas pela Irlanda inteira, de construção de casas de alto padrão, hotel, shoppings. E aí eu comecei a fazer todo esse trabalho, até que depois eu voltei para o Brasil, porque na realidade era aqui que tinha que aflorar a maior parte do trabalho. Mas você sabe que as pessoas que emanam essa energia positiva, essa vibe leve, que é muito você, né? É verdade. Márcio, como é você? Você é uma pessoa leve. Tudo dá certo. Se tiver errado, você dá um jeito de dar certo. É isso aí. Não é? E mesmo na obra, eu vejo quantas coisas acontecem que às vezes não sai no esperado. Você corre aqui, corre ali e faz acontecer e dá um jeito. E tá tudo bem. Eu penso que é exatamente isso, assim. Eu sou mais um na obra, né? Então eu faço parte de um conjunto. Eu não vejo que, por exemplo, é normal você chegar e ser o arquiteto e todo mundo te respeitar, até o próprio, às vezes, o próprio proprietário, o cliente, o que te contratou, às vezes tem receio, porque, puxa, é o arquiteto. E eu não me vejo assim, eu sou mais um nesse grupo que faz a coisa acontecer. Então, precisa ser leve, né? Eu preciso chegar com respostas. E aí eu tenho que tirar resposta, dúvida. Então a melhor maneira de você resolver é sendo ágil e sendo bem leve. O termo é esse mesmo, sabe? Não levando mais uma preocupação para a obra. Na verdade, eu vou lá para tirar ela. Simplicidade e humildade que faz a coisa acontecer. Faz, é isso. É o seu trabalho, né? Você é tão leve que faz a gente se sentir tão bem aqui, sentado nessa cadeira. Como era Márcio em casa quando criança? Puxa, eu sempre fui uma criança muito peralta, assim, arteira. É mesmo? Muito. Uma criança arteira que... Eu tive muita felicidade também, minha mãe conta, assim, nunca fui de ficar doente. Então, é tão engraçado porque eu venho de uma família muito simples. Então, a arquitetura foi surgir na minha vida também por um acaso. Essa é uma outra história que você não vai acreditar. Eu nunca pensei em ser arquiteto na minha vida. E você pensava em ser o quê? Eu tinha vontade de... Eu tinha duas vontades. Uma era de ser ou professor de história, que eu sempre gostei muito, ou fazer jornalismo, porque eu sempre também me comuniquei, então eu tinha vontade de fazer isso. E aí, olha pra você ver que engraçado, eu saí do colégio, prestei o vestibular na FUVEST e numa outra particular para história. E eu fiz a primeira prova da FUVEST, passei, aquela coisa super deliciosa, e simplesmente esqueci da segunda fase. Quando eu li na segunda-feira, peguei o jornal, estava escrito FUVEST inicia sua segunda fase. Eu falei, não é possível, eu vou fazer essa prova, né? Aí quando eu fui olhar, realmente eu tinha perdido, esquecido, fiquei super chateado. E aí, isso era numa segunda-feira, e no final de semana eu fui para casa da minha prima, numa cidade do interior paulista. Quando eu cheguei lá no final de semana, ela falou para mim, que legal que você veio, vamos no aniversário comigo da minha patroa? Olha que essa história é incrível. Falei, vamos. Era de uma família extremamente tradicional na cidade, rica, mas eu fui com ela. Chegou lá, a patroa dela que estava fazendo aniversário, sentou na mesa, começou a bater o papo comigo e eu contei que eu tinha perdido o vestibular, estava super chateado. Aí ela falou, posso contar uma história? Ela falou, eu falei, pode. Ela falou, não fica triste, a vida é assim, às vezes você estava pensando numa coisa e ela vai te proporcionar outra. Aí ela falou, você conhece o Jorge Elias? Eu falei, não, eu não conhecia mesmo, porque sabe uma família muito simples que essas pessoas vamos chamar da elite, você não conhece? Então eu não tinha essa referência. Falei, não conheço. Ela falou, o Jorge Elias é meu cunhado. Ele também, você sabia, ele se formou como arquiteto, uma pessoa super simples, uma vida difícil. Aí foi contando toda a história do processo do Jorge Elias.
e até se formar como arquiteto. E a história foi tão linda, tão empolgante, que quando eu saí de lá, eu falei, puxa, eu acho que eu quero ser arquiteto. Mas nunca tinha passado a palavra arquitetura na minha cabeça. Aí voltei para São Paulo. A única universidade que estava aberta, que tinha vestibular, era a universidade que o Jorge Elias também tinha feito. Eu fui, me inscrevi, entrei, estava preparado, entrei e comecei a fazer o curso de arquitetura. Então, o curso de arquitetura surgiu exatamente da mesma maneira. Jorge Elias sabe dessa história? Não, não sabe. Não, mas a gente vai ter que contar para ele. É verdade. A vida vai acontecendo e vai jogando a gente no lugar certo. A montagem do meu escritório foi assim, quando eu voltei embora da Irlanda, porque meu pai faleceu, minha mãe ficou sozinha e eu acabei voltando por isso. Tanto que eles diziam, você é louco, seu futuro está aqui na Irlanda. Eu falei, não, meu futuro está onde eu estou, minha família está. E aí eu voltei. Esse é E aí eu voltei para ficar com a minha mãe. Aí já nessa segunda volta ficou difícil. Eu fiquei quase 6, 7 meses, não achava nada para trabalhar, não tinha experiência, não tinha nada para onde fazer. Tipo, o que eu vou fazer aqui? Vou mandar currículo para onde? E aí foi muito legal, porque um amigo meu dos Estados Unidos ligou e disse assim, fiquei sabendo que você está no Brasil agora, que legal, que bom que você voltou, o que você está fazendo? Eu falei, eu por enquanto tenho parado. Ele falou, olha, então eu esperei que vou dar um jeito em você. Aí passou uns dias, pegou uma pessoa amiga dele aqui no Brasil e disse, Márcio, comprei uma cobertura e seu amigo falou que você é ótimo, você está disponível. Meu Deus do céu! E aí eu fui fazer o trabalho para ela, foi a minha primeira cliente e de lá para frente deslanchou, não parou mais os trabalhos. Dos vários projetos que você já fez, você já fez residencial, obra, interiores, comercial? Sim. Quais os maiores desafios que você já encontrou na profissão? Olha, eu fui convidado para fazer uma indústria de produtos alimentícios. Indústria? É uma empresa Uau. que faz, por exemplo, ela produz massas, né, pão de queijo e toda essa área. E aí é uma dificuldade, porque você precisa ter dentro de um espaço, né, detalhes técnicos. E, por exemplo, você tinha que ter área que não poderia passar farinha, porque pessoas que têm problema com glúten. Então, tudo isso tinha que ter um sistema de... Você tem que estudar de novo, né? Você tem que se debruçar em cima da empresa, porque você tem que entender o produto, você tem que saber como ele é fabricado. Então, era uma empresa que tinha que ter toda uma linha de produção, desde a entrada, os caminhões que buscavam um tipo de produto não podia ser o mesmo que levavam outros, refrigeradores gigantes para armazenar tudo isso. Então foi um estudo profundo e isso exigiu bastante. Assim, desafio. Márcio do céu. Mas foi legal. Então assim, o escritório tem essa experiência de projetos desde indústria, que são galpões imensos, que vão respondendo de acordo à necessidade de cada cliente, a residencial e também o design. O design do interior, na verdade, foi a última parte que entrou. Como eu disse para você, tinha aquela coisa de, arquiteto faz obra, faz parede, constrói espaço, e a gente acaba cedendo um pouco para que o design do interior venha. E eu acho o design do interior de uma responsabilidade muito grande, porque, como eu disse para você, o início era estudar história. Então, o design do interior não é só tipo, vem aqui, pega um espaço, coloca sofá, tapete, abajur, não. E precisa ter uma linguagem, uma conversa, um conhecimento desses objetos para que eles possam ser agregados, estarem juntos. É um conhecimento muito grande. Muito Eu que agradeço o carinho. Foi uma delícia, eu nem vi passar o tempo. Eu adorei também. Eu nem vi passar o tempo. Olha só, quero deixar para vocês aqui o Instagram do Márcio, @MárcioMelo. Confere todos os projetos, dá uma stalkeada. Os destaques, que vale muito a pena. Tem tanta coisa, tem tanto projeto legal. Vai ser legal, é bom. Legal. É verdade. E eu quero levar você lá pro Casa Decorada na Band. Vai ser um prazer, obrigado. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço o carinho. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.